Muito boa noite, alvinegrada! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma live da nossa bancada do contorno. É a live da sequência e do sorriso também, né? Voltamos a vencer. Lucas já entrou aqui, obrigado, Lucas, querido. Bem-vindo, boa noite. Voltamos a vencer depois de quase 2 meses sem saber o que é uma vitória. A gente voltou a vencer e convencer, né? Foi um jogo que a gente amassou o quarto colocado, o Londrina. Já vou entrar no campo, inclusive, mas assim, eu inclusive estava muito tenso ontem, porque sabia. Teteu, querido, bem-vindo, obrigado, boa noite. Estava muito tenso ontem, né? Por conta do jogo de segunda, que a gente não conseguiu vencer. Eu estava esperando, inclusive, um jogo mais difícil ontem do que o de segunda. E, no entanto, o que se viu foi uma avassaladora apresentação nossa para a gente acalmar os nossos corações. Josinha, bem-vinda, querida. Um beijo. Obrigado, meu amor. Uma avassaladora apresentação nossa, né? E a gente consegue vencer e convencer diante de uma equipe arrumada, de uma equipe difícil e que está na quarta posição, não à toa, né? Mas o futebol tem dessas, né? Bem-vinda, meu amor, obrigado, um cheiro. O futebol tem dessas, né? O futebol gosta de aprontar, o futebol gosta de surpreender e a gente engoliu o... Bem-vindo, querido Lucas, obrigado, boa noite. A gente se surpreendeu, amassou, engoliu o Londrina. Mas antes de eu falar do campo, né, vamos falar. Léo, minha luz, obrigado. Eu tava esperando aí, né? Obrigado, boa noite, querido, bem-vindo. Vamos, antes de entrar no campo, vamos falar de tudo, de onde começou, na verdade, né? Começou com o anúncio de Pisa. Obrigado, meu amigo, obrigado. Minha alegria é a minha, velho, ter você que dá tanto carinho, tanta atenção. Rusla, querido, bem-vindo, obrigado, boa noite. Dá tanta atenção, Léo, e a gente fica feliz demais por isso, porque assim, a gente tá falando de uma coisa que a gente ama, que é a nossa vida, que faz parte da nossa história, né? Então, quando a gente fala assim, é aquela história do papo do torcedor pro torcedor, a gente se sente em casa. E obrigado mais uma vez, meu amigo. Rusla, obrigado, Rusla. El Bigodão, El Patrão, né? Tia, bem-vinda, obrigado, querida. Um cheiro. Vanizinha, minha prima, como é que você tá? Obrigado, um cheiro. Sim, voltando, né? A gente, antes de eu entrar no campo, eu queria comentar de onde tudo começou. Começou com o anúncio de pizza, né? Que eu, particularmente, fiquei cismado com a pizza de Balboro. Bem-vindo, querido, obrigado, boa noite. Eu fiquei cismado com esse anúncio de pizza, né? Por conta do ambiente, com medo de mais uma vez começar do Zé. Boa noite, querido. Boa noite, tia, obrigado. Feliz e leve hoje, graças a Deus. Quase 2 meses depois voltamos a vencer, a fazer uma bancada leve, sorridente, porque estava difícil, mas vencemos e vamos continuar vencendo para sair dessa e quem sabe colar nesse jogo, né? Mas a gente chega já lá. Antes de eu chegar no campo, eu quero falar do jogo não, eu quero falar do que aconteceu, né? Boa noite, prima, obrigado. O que aconteceu durante a semana, eu estava cismado com o anúncio de Pisa, né? Não só por ele, mas por que estava vendo, na verdade, lá no Botafogo, né? Dentro do ambiente estava uma coisa terrível, o bastidor pegando fogo, e aí eu, na minha ótica, acharia a melhor situação era continuar com o Zé Carlos, já que Zé Carlos já conhecia os caras, já estava no clube. Os caras já correram, boa noite, bem-vindo, obrigado, boa noite. Os caras, inclusive, já correram no jogo do São Bernardo com o Zé Carlos, mas o clube fez por bem contratar, chamar e trazer Pisa de volta. E parece que deu certo mais uma vez, pelo menos nesse início, porque o professor Pisa chegou, conversou, explicou suas razões da temporada passada, o que aconteceu, a versão dele, né? O que a gente não sabia, muita coisa de bastidor que a gente não sabia, que acabou acontecendo, enfim. Não vou me alongar isso, inclusive, que também não vai acrescentar nada.
Mas uma coisa é certa, o professor Pisa conhece de Botafogo, o professor Pisa gosta de estar no Botafogo, gosta da torcida, o ambiente é muito favorável e ele sabe muito bem conduzir isso dentro e fora de campo. Né? Kelso, obrigado, bem-vindo, querido, boa noite. Ele sabe conduzir muito bem isso, né? Dentro de campo, fora de campo. Vencemos, né? É isso, que ele vencemos. Graças a Deus, voltou a vencer, né? Depois de quase 2 meses, sem saber o que é uma vitória. Eu acho que um mês e meio, para ser mais exato. Na última foi contra o Retrô. Olha a distância, olha o tempo. Se eu não me engano, foi 14 de junho de 25, né? Que a gente venceu o Retrô. E de lá para cá, não vencemos mais. O Anônimo colocou aqui, ó. Achar um golzinho lá em Itu, pegar o Brusque, queimar a fase e invadir Maceió, né? Lá que vai ser contra o CSA. Há uma chance. Então, assim, eu vou chegar lá, né, no Ituano, que é um timezinho chato, né? Um timezinho enjoado, que a gente joga e a gente não consegue vencer de jeito de maneira, mas de repente, né? Assim, pelo espírito de ontem, a gente pode sonhar com uma vitória, até mesmo um empate lá em Itu, né? Talvez a chave tenha virado. Mas voltando a Pisa, né? Pisa conseguiu contornar o ambiente, conseguiu trazer o torcedor de volta. Muita gente deu crédito mais uma vez ao professor Pisa. O professor também conseguiu entrar na mente, na alma dos jogadores, né? Parece até que o cara nasceu para treinar o Botafogo, né? É incrível que toda vez que ele vem, ele consegue contornar situações adversas, já nesse início, inclusive, que eu particularmente estava muito apreensivo, né, o que poderia acontecer, mas no entanto, e agora já entrando no campo, né, o que se viu ontem foi uma verdadeira aula de disposição, aula de entrega, aula de jogadores querendo dar a volta por cima, né? Eu acredito que o professor tenha batido muito nessa tecla de gestão de pessoas, né? De reconquistar, inclusive reintegrar jogadores que estavam afastados, né? Como o capitão Renier, Rafinha, né? Parece que também Riquelme, que eu nem sabia que Rafinha e Riquelme estavam ainda no elenco e foram reintegrados. O Léo colocou aqui, é predestinado mesmo, ele conhece muito esse elenco. Pois é, ele conhece muito o elenco, conhece muito o clube, conhece muito a torcida, né? E assim, quando ele alia a qualidade dele, parece que encaixa, né? E tanto que a gente viu ontem, foi uma verdadeira, eu não diria aula de futebol, porque a gente também tecnicamente não foi essas coisas, mas foi uma aula de disposição, uma aula de vontade, uma aula de disciplina tática, né? De muita disciplina tática ontem, e aí converteu-se no resultado que acabou dando a nossa vitória para cima do Londrina. Kelso coloca aqui, que jogo, hein, amigos? Marcação lá em cima, toque de bola consciente, sem forçar passos, foi muito bom. É isso, bicho. Como eu disse, não foi um primor técnico, porque até o elenco carece de jogadores técnicos, né? Mas o que se viu foi justamente isso. Tiagão, querido, bem-vindo, obrigado, boa noite. O que se viu foi muita disciplina tática, muita vontade, muita disposição, os caras querendo muito acertar, né? E aí foi o que aconteceu. Os caras, logo no início, inclusive, com um belíssimo gol de cabeça de nosso querido xerifão, Wendel Lomar, né? Ele acerta o canto do goleiro, meio que se desmarca da marcação do Londrina e acerta o canto do goleiro, com inclusive profecia do queridíssimo Ezequiel, né? Que história bacana, que coisa bonita, né? Que foi essa semana. Apesar da nossa fase, né? Da nossa fase difícil, o Ezequiel gravou aquela entrevista com um grande Iaco, até um abraço para ele. Jéssica, bem-vindo, obrigado, querida. Até o Iaco Lopes pegou a sonora, né? Pegou a entrevista muito sensível, muito boa de Ezequiel, que estava mal, como todo mundo estava mal. Ele deu a entrevista dizendo que ia estar independente do resultado, independente do que acontecesse, estaria lá no campo. E esteve, né? Inclusive foi chamado pelo clube, que eu achei isso muito bacana. Tia Solange, bem-vinda, obrigado, boa noite.
Kels complementa aqui, ó. E realçando, o Pisa estava muito ativo à beira do campo. Muito ativo à beira do campo. Que homem, perfeito, pô. Ontem, como eu disse, parece que ele nasceu para treinar o Botafogo, né? Pedro, obrigado, bem-vindo, boa noite. Tiagão botou aqui, ó. Vale lembrar que o Londrina há poucos dias era líder e continuou brigando a parte da tabela. Eu comentei isso, Tiagão. Assim, o Londrina não pegou qualquer adversário, não, né? Pegou um adversário muito complicado, muito difícil, muito duro. E, no entanto, a gente conseguiu amassar, neutralizar o Londrina, né? Foram muito poucas ações do Londrina. Muito por isso também, né? Por essa energia renovada, por essa disposição tática, o time aguerrido, o time unido, né? O time aguerrido, querendo todo mundo na mesma pegada. Atila, bem-vindo, querido, obrigado, boa noite. O quinto goleiro do Belo, né? Mas voltando a Ezequiel teve essa entrevista com o Iaco, né? E o clube viu, se sensibilizou, até também inclusive fiz um texto em homenagem a ele e a nossa situação, né? Que a gente estava com uma situação muito difícil, uma situação que estava todo mundo muito angustiado, mas que a gente estaria lá, como a gente esteve. E o clube viu isso e chamou o querido profeta, né? O profeta Ezequiel, que num dos encontros com os jogadores, Almizinho, querido, obrigado, boa noite. Num dos encontros com os jogadores, ele se declarou para Lomar e disse: Lomar, você vai fazer um gol de cabeça e vai ser de um escanteio. Parece que estava adivinhando, né? Parece que Deus abençoou ali, que foi exatamente o que aconteceu. Lomar abre o placar, um gol de cabeça e de escanteio. E uma bela desvencilhada dele, né? Que ele se livra da marcação, que estava bem colada a marcação, ele se livra. Eduardo, obrigado, bem-vindo, boa noite. Ele meio que se livra da marcação e consegue colocar no canto do goleiro e abrir o placar. E aí, ainda assim, a gente em cima, querendo, buscando, trocando passe, imprimindo o ritmo, né? A gente consegue achar o segundo gol com Denilson, consegue desencantar. Na hora do momento, ele meio que se embanana, meio perde, ele tenta cavar, né? O goleiro pega, mas a bola volta para ele. E aí, quando volta para ele, aí ele tira do zagueiro e com o gol aberto, ele bota para dentro, que já estava devendo há muito tempo, já estava na nhaca grande, já estava todo mundo angustiado, pedindo que Denilson fosse embora. Ele desencanta. E aí eu achei uma coisa fantástica, linda, bonita. Foi que, geralmente quando esses caras fazem o gol, né? Esses caras que correm pro banco, né? Mas foi justamente o contrário. O banco que saiu lá do outro lado, do lado do Cristo, e foi, aliás, o Cristo não, da BR, que a gente joga naquele banco, e correu lá pro lado do bairro, abraçá-lo, dar uma força para ele, porque realmente o Denilson do ano passado era o Denilson fazedor de gols, era o Denilson oportunista, ele disse que a bola chegava no pé dele, guardava, e esse ano ele estava numa fase terrível com a gente, não acertava de jeito nenhum, e no entanto, ontem teve a oportunidade de enfim, marcar, e quem sabe agora no deslanche, espero que sim, né? Vai aumentar a confiança, vai aumentar a vontade, até porque também nosso querido Dourado está machucado, então a gente vai ter que contar com ele, com o Denilson, e que ele se ilumine e que aproveite as chances que aparecerem, que vão aparecer, e com mais confiança, né, de repente ele consegue guardar. Diegão, Léo colocou aqui, ó, Diegão, Pisa soube muito ler o jogo no segundo tempo, baixou as linhas para explorar os contra-ataques e tivemos algumas oportunidades para matar o jogo. Perfeito, Léo, vou chegar no segundo tempo. Renanzinho, querido, obrigado, bem-vindo, boa noite. Tiagão botou aqui, ó, bora Denilson. Desafogo, né, bicho? Que desafogo, velho. Graças a Deus ele marcou, merecia. E que bom que a gente conseguiu dar essa moral para ele. E ele agora, eu acho que, até ele deu essa entrevista, né, que vai se empenhar ainda mais, vai tentar ainda mais. Ele até o Dourado voltar, ele provavelmente será o 9 da gente, né? A Atila colocou, boa noite, meu amigo. Atila Saf, quem goleiro do Belo. Perfeito, meu amigo. Boa noite, obrigado. Vou chamar um dia você para participar comigo, viu? E aí no segundo tempo, né? Termina o primeiro tempo 2-0, a gente tranquilo entre aspas, que a gente sabe que o time que a gente torce, a gente não pode cochilar. Salve, querido, obrigado, bem-vindo, boa noite. Tranquilo entre aspas, porque a gente sabe o time que a gente torce, meio que a gente administra isso.
O Londrina até tenta crescer, né? Tenta algumas chances, mas é muito pouco efetivo. O Iago Teles lá, que até jogou aqui, também fez muito pouco, mais lance de bola parada, mas batendo mal na bola. Tiveram algumas chances ou outras, mas muita pouca produção, muita pouca ação lá na frente. E a gente, como bem disse Léo aí, explorando os contra-ataques, mudou na hora certa. Pisa acertou mais uma vez, mesmo que inclusive a gente com um a menos, a gente soube matar o time, soube marcar, soube se defender. E a partida que a gente estava ganha, né? Ganha entre aspas, a gente finaliza vencendo bem, neutralizando esse Londrina, não sei se é ainda, mas até então era o quarto colocado. E eu, como eu disse no início, eu achava que o Londrina seria mais difícil que o São Bernardo. No entanto, eu achei o São Bernardo mais perigoso que o Londrina. Tem situação de jogo, né? Mas eu vi, não teria qualidade, mas eu vi o São Bernardo mais ativo do que o Londrina, que pouco fez. Também tem a questão do treinador, né? Tem a questão de disposição também dos caras, enfim. Embora que a gente também teve disposição com o São Bernardo, mas não acertou tanto quanto acertou ontem. E era dia, né? Era dia de voltar a vencer, era dia da gente desafogar. E ainda bem que a gente venceu. E aí entra justamente onde eu quero chegar na live da sequência, né? Porque a gente vence um Londrina arrumado, um Londrina difícil, um Londrina forte, e que dá confiança, sabe? A Atila colocou aqui, a expectativa e o foco é buscar o nosso objetivo de vencer sempre. Perfeito, bicho. Quem investe essa armadura tem que pensar em vencer, né? Time vencedor tem que pensar em vencer. Agora a gente vai enfrentar um adversário complicado também, né? Que é o Ituano, mas já a gente vai chegar lá. Antes eu também queria falar, não gosto de falar, mas tem que falar de arbitragem. Eu não entendo o critério de arbitragem. Thales até que mereceu a expulsão, porque fez uma primeira falta, né, em Iago Teles. E em seguida também teve outra que fez para amarelo, mas não sei se vocês vão lembrar, na falta de Iago Teles, Iago empurra ele, né? Empurra ele e sequer Iago levou um cartão. Então eu não entendo qual é o critério, eu não entendo qual é a lógica. Marina, querida, bem-vinda, obrigado, boa noite. E aí, o Trovão vai subir? Subam, viu? Tô na torcida, você sabe, né? Eu também queria salientar e exaltar que o grupo tá unido, né? O grupo tá unido, o grupo tá coeso. Quando terminou ontem a partida, aliás, antes, no gol do Denilson, os caras correram para abraçar o Denilson, todo mundo junto. E quando terminou a partida, vocês perceberam, parecia até final de campeonato, todos saíram do banco para comemorar junto, se abraçarem, comemorarem, vibrarem. E que seja, né? Que seja a chave, que seja o impulso, que seja a virada de chave, né? Para a gente poder ter essa sequência, porque agora é Ituano, depois Brusque, aqui, Ituano fora, né? No sábado já, às 5 horas da tarde. Aí Brusque aqui, eu não sei se é sábado ou é domingo, que semana que vem. E dia 3 de agosto, com o CSA, né? Não deixa de ser um clássico nordestino, um jogo difícil. E o CSA vem relativamente bem nesse campeonato. Então assim, a gente tem agora Ituano, Brusque e CSA. Eu diria que nessas condições aí, eu acho que se a gente conseguisse fazer 7 pontos, seria uma baita de uma pontuação, né? 7 pontos, a gente entraria nesse G8, e aí depois que entra na situação que estava e essa revertida de repente, para não sair mais, aí que seja assim. Mas antes disso, vamos jogar jogo. Foi importante vencer ontem, mas agora a gente vai pegar um time chato de jogar, um time que a gente, inclusive, eu não sei, eu não me lembro, eu posso estar enganado, mas eu acho que a gente ainda não venceu esse Ituano, e eu tenho essa raiva do Ituano desde 2003. Quem que lembra em 2003 que a gente tinha aquele super time de 2003 e a gente até tava vencendo eles, né?
por 4-2 aqui. Tava subindo de divisão, né, de segunda, já naquele ano de 2003, no longínquo 2003, já tem mais de 20 anos isso. E a gente... Matheus, querido, obrigado, bem-vindo, boa noite. E aí, feliz? Que alívio, né, meu irmão? A gente em 2003 estava vencendo, tava dando tudo certo, né? O Campinense, se não me engano, estava empatando lá em Campina. E a gente estava subindo, no entanto, veio o segundo tempo e aí deixou os caras empatarem. Aí quando empata lá, o Santo André vira e aí fica Campinense e o Botafogo de fora. E o Santo André com o Ituano sobe. Matheus colocou que tirou um peso, viu? A semana vai ser leve, amém, irmão. É isso, velho. Graças a Deus, graças aos deuses, ontem deu certo. E que seja a nossa virada de chave, né? Pelo menos disposição e luta eu acho que não vai faltar, viu? Porque os caras estavam encarnados, endiabrados ontem. E que seja assim agora até o final. Muito de Pisa também, né? Muito digital de Pisa, né? Mas voltando ao Ituano, promessa de um jogo difícil, promessa de um jogo pegado, promessa, quem sabe, né? Quem sabe a gente consiga beliscar, como disse Kelso aí, um golzinho lá e a gente consiga vencer. O ânimo mudou, o astral mudou, vai ser difícil, não é fácil, a gente tem essa nhaca do Ituano, 2003 teve isso, 2021, né, a gente perdeu 2 vezes aqui no quadrangular, né, perdeu aqui, se eu não me engano foi 1-0 para eles, uma falha de Felipe, e perdeu lá já, tinha até chance ainda, mas estava mais difícil, perdeu lá, com um show de Gerson Magrão, né, e a gente conseguiu... Trouxe ele ainda para jogar aqui em 2023, no entanto ele não rendeu o que rendeu lá, enfim. Então é um time chato, é um time enjoado, que a gente não tem rivalidade no Itateninha, querido, bem-vindo, obrigado, boa noite. Que a gente não tem rivalidade nenhuma, né? Mas é um time chato que a gente não consegue vencer esse Ituano, mas com essa virada de chave, de repente o otimismo, de repente o jogo vira, né? E a gente consegue beliscar. Um empate não seria ruim lá, né? O ideal era vencer, pra gente embalar, colocar até 1.000 pessoas aí com o Brusque, mas inclusive eu soube que Nelson Lira deu entrevista hoje, não foi lá na Alta Potência, tá? Eu não sei se ele vai, até quem deu entrevista ontem fui eu pra Badar Teninha, falando sobre Nelson. Nosso eterno presidente, toda vez que volta Nelson é campeão, toda vez que Nelson volta a massa abraça. Só fico pensando se ele está em condições de saúde, se a família também está topando, até disse isso para a Teninha ontem, mas ele vindo, ele agrega, ele chama, é o presidente das multidões, é o presidente dos títulos, então se ele topar, ou então se ele mesmo de fora agitar, né, chamar a massa, também já seria uma grande notícia, vitória nossa de quem ama o Botafogo. É isso, Alvinegrada. Tem Ituano agora pela frente, vamos jogo a jogo. É claro que com uma vitória a gente fica mais leve, a gente fica esperançoso, mas tem muito chão ainda para se conquistar. Estamos agora com 13 pontos, né? Para escapar, faltam 21. Ao mesmo tempo, a gente está a 5 pontos, 4 a 5 pontos do G8. Se a gente consegue aprontar lá em Itu, a loucura volta. Então, assim, pezinho no chão, saber que vai enfrentar um adversário difícil, um adversário que gosta de jogar contra a gente, que é o Ituano, encarna com a gente, né? Enhaca com a gente grande, enfim, ter cuidado e fazer o nosso jogo de ontem, ter o mesmo espírito, a mesma pegada, a mesma vontade, para que de repente a gente conseguir, se não vencer, não perder, empatar lá, já é um grande resultado e seguir firme nesse campeonato. Antes de eu encerrar, eu queria deixar dois recadinhos para vocês. É o seguinte, eu recebi um convite muito bacana, muito bom e muito especial que Bob me fez para participar amanhã, e eu espero que vocês assistam também. Vai estar eu, vai estar Felipe Cunha do Parlatório Geral, vai estar Caio Guilherme, que foi da Tabajara, torcedor nosso, o próprio Bob. Então, assim, lá no YouTube vai rolar esse belo papo e eu conto com vocês. Sempre muito bom falar do Botafogo, né? Ainda mais nessa virada de chave aí. Então, amanhã, por volta de 8h30, a gente vai estar ao vivo para falar de tudo, né? E que vocês participem, divulguem, falem, para a gente falar do nosso Belinho, e que seja agora só sorrindo, né? Só leve,
a pelo menos até fazer esses 21 pontos e a gente sossegar de vez. E quem sabe, né, depois desses 21 pontos pode pensar em outra coisa, mas a princípio agora é pensar em fugir do rebaixamento, pensar em virar a chave e seguir de jogo a jogo. A sequência é dura, é pesada, né? Ituano lá, Brusque, que não vem numa boa fase, mas é um timezinho que enjoado, é um timezinho que gosta de jogar a Série B. Então, assim, Léo colocou aqui, ó, acompanha a participação de Nelson no programa de Vilarim. Agora há pouco, ele falou que vai reunir todas as torcidas, ele sabe muito fazer isso, participar. Exatamente, Léo, eu acho que ele agrega muito, né? Sempre agregou, né? Sempre trouxe a massa, sempre foi campeão. A energia de Nelson é muito boa e é por isso que a gente também tem muita saudade, né? Mas, como eu disse, a gente tem que ver também a situação dele. Nessa brincadeira já são já são mais de 10 anos, né, que ele foi presidente a última vez, foi em 2014. Mas ele vendo as possibilidades dele, com a família dele, a saúde dele, não sei como está a saúde dele também. Eu espero que ele venha, se não for de dentro, mas que agregue, que chame e arraste o torcedor, porque a massa confia, a massa acredita, e Nelson tem uma estrela do tamanho da nossa, né? Então, sempre será muito bem-vindo pra gente. Como eu estava dizendo, Ituano fora, Brusque aqui e CSA lá. Ou seja, uma sequência pesadíssima, difícil, mas se a gente jogar como jogou ontem, tiver o mesmo espírito, tiver a mesma pegada, a mesma vontade, a gente pode sair vivo e bem vivo desses 3 jogos. E aí, de repente, fazendo esses 7 pontos aí que eu tô imaginando que a gente faça. 7 pontos já é outro campeonato pra gente, mas vamos jogar. Vamos primeiro pensar no Ituano. E Wesley, bem-vindo, obrigado, querido, boa noite. Vamos pensar no Ituano, sábado, às 17 horas, lá no Novelli Júnior. Ela colocou, vamos fazer 7 pontos. Amém, amém, minha luz, vamos fazer 7 pontos. A minha conta é essa. E fazendo 7 pontos, o campeonato muda pra gente, né? Outra coisa que eu queria falar pra vocês, Giovanni, meu mito, bem-vindo, querido, obrigado, boa noite. Tô encerrando já aqui. Mas uma outra coisa que eu queria falar pra vocês é passar os troféus, né? Ontem a gente teve uma partida, aí sim, foi uma aula, um show de bola, um espetáculo em campo. Boa noite, querido, obrigado, bem-vindo. Um espetáculo em campo, como ele não tinha feito ainda, acho que esse ano, eu não vou lembrar, mas eu acredito que ele não fez. O Wendel Lomar vai receber hoje o troféu Betinho. Que partida espetacular do nosso xerifão. O cara tava dando bote, o cara tava desarmando, o cara tava... Eu não sei se vocês vão lembrar que teve um lance que o atacante do Londrina dispara, né? E o Renier não acompanha, né? Muito por falta de ritmo também. Não acompanha, e aí o Wendel que vem de trás de Renier, de trás do atacante, corre na hora de o cara finalizar. O Lomar vai dar o bote certeiro na bola, tira. Foi lindo. Ele sai escorregando e tira do atacante deles, que seria muito provavelmente já que ele estava de frente, né? Talvez o gol deles, mas mesmo assim o Lomar teve a perspicácia, a sagacidade, a precisão, né, de dar o bote na hora certa e evitar talvez o gol deles. E pra mim, pelo que jogou, pelo gol, né? Pelo gol que fez, que fazia tempo que não fazia. E ele tava com esse espírito, ainda mais com o profeta Ezequiel iluminando. Fez uma partidaça. Então meu troféu Betinho hoje vai para o nosso queridíssimo xerifão Wendel Lomar. Parabéns, meu xerife. Siga assim, viu? E o troféu Neném, né? Que foi o pior da partida. Não teve golaço ontem, mas por isso que não vai ter o troféu Nininho. Mas o troféu Neném eu vou dar também para não pela questão técnica, mas pelo cansaço dele. Porque assim, eu achei ontem o time todo muito bem, sabe? Eu curti alguns erros de Gama, né? Algumas explências de Gama. Van também, às vezes afobado, acabava errando. Rodrigo também, às vezes demorava para soltar a bola, mas enfim. Mas no todo eu gostei muito do time. Mas eu vou dar esse troféu Neném, não pela qualidade técnica, mas mais pela falta de ritmo, para o nosso querido Renier, né, o capitão.
porque tava meio fora de tempo, sem ritmo. Teve esse lance que eu acabei de citar com o Omar aqui, se não fosse... Cláudio, querido, bem-vindo, obrigado, boa noite. Se não fosse Lombar, a gente teria tomado gol, ou de repente Fracaro pegava a bola, mas estava de frente, né? A probabilidade é do atacante. Enfim, então o meu troféu Nininho hoje vai para Renier. Não é questão técnica, é só questão de ritmo mesmo, que eu achei ele mais abaixo do que todos os outros jogadores. Então é isso, Alvinegrada. Vamos pensar agora no Ituano. Obrigado mais uma vez. Cláudio, Giovanni, Yuri, meu mito. Léo, minha luz. Obrigado, querido. Obrigado sempre por aqui. Wesley, Dateninha, Marina, Matheus Emanuel, Atlas, meu quinto goleiro. Tiagão, obrigado, querido. Obrigado demais, gente. Obrigado, Edu Alisson, Renanzinho, Almizinho. Obrigado, gente. Então, próximo desafio, Ituano. Jogo difícil, mas a confiança já é outra, a vontade já é outra. Obrigado, querido. Obrigado, meu irmão. Tamo junto, velho. Agora é relaxar a mente, descansar e assim, focar nesse Ituano aí, que se a gente jogar como jogou ontem, pode perder, mas não vai ser barato não, e os caras estão fechados, né? Estão aparentemente imbuídos, pelo menos o que se viu dentro de campo ontem, o que se viu fora do jogo também, que se viu na foto que voltou, na foto de todo mundo junto. Então, que seja assim, que seja de muita luta, entrega, e que a gente consiga, de repente, se não vencer, empatar lá, e aí já é uma sequência de não derrotas, né? Que já estava machucando, deixando a gente apreensivo, mas pela luta de ontem eu acho que a gente pode virar a chave e vai virar essa chave para poder ter essa sequência e a gente conseguir, se não classificar, salvar esse time da queda, porque o Botafogo é incaível. É isso, Alvinegrada. Muito obrigado mais uma vez, muita boa noite. Sábado tem mais, qualquer novidade eu aviso a vocês. Amanhã tem o belo papo com meus amigos Felipe Cunha, Bob e Caio Guilherme. Acompanhe também lá no YouTube, viu? Eu vou avisando. Obrigado, Alvinegrada. Sábado é dia. Vamos pra cima deles. Que se Deus quiser, a gente vai seguir firme nesse campeonato. Tem muita coisa pra acontecer ainda nesse campeonato. Vai pra cima deles. Belo! Valeu, Léo!